vocês? Então estou aqui mais uma vez trazendo uma mensagem muito especial aqui para o canal. E para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e se atentar porque tem vídeo todo sábado. Também não se esqueça de deixar nos comentários o seu feedback, o que você está achando do canal, sugestões de temas, personagens que precisam ser citados, personagens que vocês acham que merecem destaque aqui no canal. Bom, vamos começar hoje lendo um versículo que se encontra em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 6, que diz assim: Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. O título da mensagem de hoje é Temor. Vocês já viram aquele episódio do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, em que o Chris ele tem o desejo de ser mais respeitado pelos colegas? Pois é, para isso ele acaba por conquistar um certo cargo na escola, em que, passando o momento do episódio, ele acaba por extrapolar. E acaba que ele não tem o respeito, porque ele usa o método da intimidação. Porque assim como os colegas intimidam ele acaba por intimidar os outros. Acaba que ele não tem mais o respeito dos colegas, nem mesmo daqueles que ameaçavam ele. Ele acaba por obter medo. E o seu pai acaba por lhe explicar a diferença muito clara entre ter respeito e acaba por ter o medo. E vocês devem estar me perguntando, tá, e o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Primeiro de tudo, vocês sabem qual é a diferença entre temor e medo? Medo você tem de altura, medo você tem de ficar sozinho, medo você tem de ser assaltado, tudo isso são coisas nas quais você tem medo. E quando se trata de ter temor? Primeiro de tudo, não encham a cabeça de minhocas achando que temor é a mesma coisa que medo. Não! Ter temor na Bíblia significa que você vai ter certo respeito por determinada autoridade. Tanto que existe um versículo na Bíblia que diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E esse versículo tem certa veracidade. Por quê? Cristo, ele tem as três principais características que são únicas e exclusivas dele, que eu já falei aqui. Onisciência, onipresença e onipotência. São características que são exclusivas dele. Mas temos que entender que, acima de tudo, Deus é uma autoridade, da qual temos que respeitar. Deus é o Deus que sabe de todas as coisas e temos que ter respeito por Ele, porque Ele é o que pode todas as coisas. Mas nós, como seres humanos, ainda achamos que podemos competir com o poder de Deus. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Deus é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus de justiça. Deus não pune, Ele corrige somente a quem Ele ama. Mas existem pessoas que ainda acham que Deus é um Deus de medo. Ainda acham que Deus é aquele para impor o medo. Deixa eu te contar uma coisa. Se Cristo fosse uma autoridade de medo, você não estaria aqui. Por quê? Porque, como eu havia falado, Deus é um Deus de justiça. E se Ele tem essa justiça, Ele poderia perfeitamente usar contra cada um de nós. Mas Deus não usa isso contra nós. Ele usa o seu poder para que podemos nos reaproximar dEle. Mas ainda achamos que tudo que sofremos nessa vida é castigo do Senhor. Ponha uma coisa no seu coração. Cristo te ama apesar de todas as coisas. Todos os dias Ele nos dá um favor imerecido, que no caso é o amor. Mas existem pessoas que ainda não entendem como é possível amar e temer ao mesmo tempo. Como eu já disse, temor não é o mesmo sinônimo do medo. Se você teme a Deus, significa que você vai estar respeitando a autoridade dele. Mas se você é aquele que se rebela, aquele que não acredita, aquele que zomba, aquele que desrespeita a autoridade de Deus, aquele que acha que Deus não é Deus, eu tenho que te dizer uma coisa, você está sendo aquele que não tem temor do seu coração. E que se você não tem temor, você vai estar atraindo castigo para a sua vida. Aquele que teme ao Senhor vai estar evitando o pecado da ira, vai estar aborrecendo o diabo. E aquele que não tem temor é aquele que vai conseguir atrair a maldição para a sua vida. E vem a famosa pergunta: como é possível amar e temer ao mesmo tempo? Eu vou te dizer uma coisa. Se você é aquele que tem amor, mas não tem temor, significa que você é um ser humano na qual acha que tem liberdade para fazer de tudo porque Deus te ama. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: o amor de Deus tem que ser usado com prudência. E se você é aquele que tem temor, mas não tem amor, significa que você é um ser humano vazio, um ser humano oco, um ser humano que não se preocupa com o bem-estar de ninguém. E Cristo não cria filhos para que sejam robozinhos, e muito menos pessoas que são covardes e sem equilíbrio. Deus nos deu o espírito de amor para que podemos ser como Ele, porque Cristo amou o mundo de tal maneira que sacrificou seu único filho. Olha só um exemplo de temerosidade.
Jesus foi o ser humano mais temeroso que houve nessa terra. Por quê? Foi um ser humano de justiça, porque ele julgou causas nas quais pareciam que casos que pareciam inimagináveis, casos que pareciam ter uma causa justa, mas diante da justiça de Deus, a justiça foi feita de maneira coerente. Mas mesmo assim, Deus foi um Deus de justiça, mas foi um Deus de amor. Porque quando ele esteve lá no momento da crucificação, ele disse: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E mesmo assim, ele não desrespeitou a autoridade do Senhor. Ele quis interceder por cada um de nós, porque ele pagou um preço. Cristo não quis destruir o seu povo, porque ele tinha um propósito. Tudo que ele queria era estabelecer um novo tempo para as vidas que estavam naquele momento. Mesmo sendo maior que nós, Deus tem preocupação conosco. Deus merece nosso temor e respeito, porque ele podia exigir justiça e nos destruir, mas ele nos oferece perdão de graça. O reflexo do temor está nos atos e palavras. O temor de Deus nos ajuda a agirmos com respeito e referência ao Pai. Significa que vamos estar abandonando as nossas verdades, os nossos sentimentos, para que podemos seguir em referência ao Pai, porque tudo que Ele faz é de maneira sobrenatural, e isso já é uma causa na qual deveremos ter respeito. Se você estava com câncer, se você teve um problema financeiro, se você estava passando pelo deserto, e se você está aí feliz, com uma família, com saúde, com prosperidade, com um emprego, com faculdade, tudo isso é porque o Pai te oferece. Porque Ele não permite que passemos por necessidades. Porque Ele, sendo nosso Pai, Ele é um Pai zeloso. Como eu havia falado, como eu falei aqui na frase, mesmo sendo maior que nós, Ele se preocupa conosco. Porque Ele é um Pai zeloso e cuidadoso. Ele não permite que o diabo encoste num fio do nosso cabelo se não for pela autorização dEle. E isso é mais do que causa para a qual devemos respeitar a autoridade dEle. Você pode até bancar o fortão para o mundano, mas para Cristo você é apenas um ser humano pequeno. Pequeno em tamanho, mas grande em fé. Se você acredita nele, se você acredita no poder dele, e se você põe a sua vida nas mãos dele, significa que você está sendo temente a ele. Então pare de achar que Cristo te castiga, para de achar que Cristo quer o teu mal, porque isso quem quer é o diabo. O diabo se alimenta do medo, mas Cristo se alimenta do nosso temor e se alegra naqueles que o respeitam e o amam como Pai. Então, pare de ficar dando munição para o diabo, porque ele só vai te amedrontar e te intimidar, mas Cristo quer te trazer de volta. E tudo que ele faz com você tem um propósito, porque acima de tudo ele te ama, te respeita e quer te trazer à luz. Então, tudo que Deus faz por nós merece todo o nosso total respeito, porque Deus é um ser humano, é uma autoridade na qual precisa do nosso 100% respeito. Cristo não precisa de ouro ou de prata, Ele só quer a disponibilidade do nosso coração. E tudo que Ele faz por você é tudo um processo que merece respeito e atitudes que merecem ser louvadas. Bom, gente, essa foi a mensagem do dia e fiquem com essa frase. O respeito é necessário, apesar das discordâncias. Sigam-me nas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição. Deixe seu feedback, se inscreva no canal e eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!